Quem pode me ajudar? Título da lição e verso. Iluminados com a glória de Deus. Ok. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18:1. Maravilha. Lição de hoje é a última lição do trimestre. A gente passou 12 sábados, até sábado passado, 12 sábados, estudando e focados em 3 textos na Bíblia. Os 3 textos, Apocalipse 14, versos 6 em diante, foram os objetos de estudo da gente durante todo esse trimestre. Hoje a gente encerra com a última parte desse bloco, que na realidade não é um texto de Apocalipse 14, é um texto de Apocalipse 18, mas que tem a ver diretamente com o texto do capítulo 14 e a terceira mensagem angélica, ou seja, o fim da história. A lição de hoje conclui o processo. Qual é a conclusão do processo do período das 3 mensagens angélicas e por que esta conclusão? Para a gente entender isso, minimamente a gente precisa relembrar o que estudou, então volta a lição lá para o começo, todo mundo, o índice da lição, e vamos para o percurso do trimestre, como a gente sempre faz, relembrar o que a gente aprendeu para entender o contexto da última lição. Então, se você abrir a lição lá no começo e vier acompanhando os títulos, como é que a gente começa o estudo desse trimestre? Então, abre lá, primeira lição do trimestre, a gente tem uma proposta de foco, e a proposta de foco é uma batalha. Jesus vence Satanás, e o foco do estudo da primeira lição, que introduziu o nosso estudo, é Apocalipse, capítulo 12. Por que o capítulo 12 é importante dentro desse contexto do que o capítulo 14 traz como as 3 grandes mensagens angélicas no tempo do fim? Apocalipse 12 descreve o tempo do fim, o início do tempo do fim. Se você olha lá, a primeira parte do capítulo 12 descreve a vinda do Messias, a morte do Messias, a ascensão do Messias, e ali no verso 6 de Apocalipse 12, a gente encontra a primeira referência do resultado do processo do Messias no mundo. A ascensão de Cristo dá início à igreja cristã. Dando início à igreja cristã, começa um conflito, uma vez que Satanás não consegue destruir o Cristo, e o Cristo ressurreto ascende aos céus, Satanás se volta contra o povo de Deus e o persegue por 1260 anos, descritos no período medieval, desde a ascensão absoluta cristã em Justiniano até a queda do modelo absolutista em 1798, os 1260 anos de domínio absoluto do cristianismo. Capítulo 12, os versos 7 até a segunda parte, o segundo terço do capítulo, até ali por volta do verso 14 e 15, você tem a descrição do céu a partir da referência da ascensão de Cristo. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, não houve lugar para o dragão e seus anjos no céu. Toda aquela descrição que você encontra na sequência, ela mostra a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e um alerta que encerra esse bloco. Qual é o alerta? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que pouco tempo é este? O tempo do fim, que é a última parte do capítulo 12. A última parte do capítulo 12 tem uma descrição para a gente. Qual é a descrição? Como Satanás não conseguiu destruir o povo de Deus durante todo o seu período de ataque, os 1260 anos, que estão lá no verso 6 do capítulo 12, o que ele faz? Se volta contra o último resquício de povo de Deus que ainda permanece na terra no tempo do fim. E ele descreve isso com 2 referências. João descreve isso com 2 referências. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Se você vai à lição dessa semana, no capítulo 18, você tem a responsabilidade destes que vivem no tempo do fim para o mundo. Qual é a responsabilidade? Número 1, um grito ao mundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. O desmascarar do que é Babilônia tem uma implicação de convite. Qual é o convite? Sai dela, povo meu. Quem é esse povo? É o verso 1 que está lá na introdução da lição dessa semana. O que diz o texto? Veio um anjo que tinha grande autoridade e iluminou toda a terra. Se você ler a sequência desse texto, você descobre o que isso significa. O que significa? O caráter de Deus manifesto nos seus filhos, iluminando toda a terra com um convite. Qual é o convite? Sai dela, povo meu. Então, abrimos o trimestre com este foco, para entender que a batalha contra o mal já está ganha.
O problema é que essa batalha tem um lado cósmico, que é Deus venceu a batalha, mas tem um lado individual, que é a minha escolha nessa batalha. Todo o resto do trimestre a gente passou observando as escolhas humanas dentro dessa batalha. Então, se você vai à lição 2, por óbvio, qual seria o título? Tempo de decisão. Tem lugares ali atrás, pode ir tranquilo se quiserem. Lá e tem aqui do lado também nas carteiras. Por que tempo de decisão? Então, se você observar o verso que está ali, o verso está no capítulo 14, e aí a gente já adentra o contexto das mensagens angélicas. Qual é o verso principal da lição número 2 que estudamos no trimestre? Olhei, havia uma nuvem branca. Sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão direita uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice, comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Por que é importante, no contexto do tempo do fim, este alerta, essa mensagem? O fim do tempo do fim tem um propósito. O propósito que desde o início do Gênesis vem sendo descrito. Qual é o propósito? Salvar. Qual é o propósito? Encerrar a história do pecado. Gênesis 3,15 tem uma promessa. Qual é a promessa? Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Qual é a promessa? Satanás perdeu a batalha, Cristo venceu. Qual é o foco dessa promessa? Salvação. Portanto, tempo de decisão tem tudo a ver com o tempo do fim. É a última oportunidade disponível ao mundo. Dentro desse contexto, a gente começou a entrar no estudo das mensagens angélicas. A primeira parte do estudo das mensagens angélicas está na lição número 3, que é a introdução das mensagens. Lá no verso 6, a gente tem: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada tribo, nação, língua, povo. Qual é o evangelho? O evangelho tem contextos. Primeira parte do contexto: Cristo e este crucificado. Essa é a primeira referência do evangelho. O evangelho é uma pessoa. Portanto, a primeira mensagem do evangelho é Cristo e este crucificado. Qual é a segunda parte do evangelho? A segunda parte do evangelho aparece na sequência da mensagem angélica. Esse anjo vem trazendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam a terra, toda tribo, língua, povo e nação. E qual seja este evangelho? Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, qual é a segunda questão envolvida no evangelho eterno? A segunda questão envolvida no evangelho eterno é adoração. Todo aquele que entende que o evangelho é uma pessoa, o adora em resposta a essa compreensão. Ou seja, a adoração é uma questão importante dentro do evangelho, como segundo aspecto do evangelho. Qual é o terceiro? Há uma razão pela qual a adoração é importante. Adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo. O que significa que há um terceiro aspecto no evangelho. Evangelho não é só reconhecer a salvação em Cristo, o que é fantástico, a graça salvífica de Cristo e o único mecanismo de salvação. Reconhecer que Deus é soberano, aquele que criou os céus e terra, adorá-lo e temê-lo. Mas há um terceiro aspecto. O terceiro aspecto é que resposta eu dou a esse Deus a quem eu adoro e a esse Cristo a quem eu reconheço como Salvador. E essa resposta é obediência. Por isso, vinda é a hora do seu juízo, que é o juízo descrito em Apocalipse 14, ou em Daniel capítulo 7, ou em Daniel capítulo 8. O juízo é Deus levantando-se em defesa do seu povo e apresentando o seu povo como tendo escolhido obedecê-lo. Lembra? Guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Há duas referências aqui. Uma delas é o reconhecimento do Cristo e de tudo aquilo que ele tem como mensagem para mim. A segunda coisa é reconhecê-lo como alguém digno de obediência. João, capítulo 2, na sua carta, diz o quê? Se você olhar a carta de João, ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não há verdade. Pior, João ainda intensifica isso. João diz: aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos faz de Deus mentiroso. Ou seja, não só
O sujeito é mentiroso, mas Deus se torna mentiroso. Qual é a razão? Já pararam para pensar nisso? Qual é a razão por que a não obediência a Deus torna Deus mentiroso? A razão é o evangelho. A gente às vezes se esquece da segunda razão pela qual Cristo morreu. Ele se lembra da primeira porque a primeira é gostosa, ela é agradável, ela produz uma sensação de tranquilidade, segurança e paz. Cristo morreu por mim. Fantástico. Essa é a essência primeira do evangelho. Mas não é só por isso. Por que Cristo precisou morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Pela lei vem a condenação do pecado. Cristo morreu porque há uma exigência legal. Portanto, o evangelho não é só graça no sentido da salvação que me é concedida. O evangelho é uma resposta a esta graça na obediência que eu tenho ao Deus que eu reconheço como soberano. Por isso, a característica do povo de Deus em todas as épocas é sempre a mesma. Amam a Deus e obedecem a Deus. Você vê isso no Velho Testamento, você vê isso no Novo Testamento, você vê isso na essência do Evangelho em Deuteronômio, porque a essência do amor está lá. A fala de Jesus a respeito do amor está dentro do livro de Deuteronômio. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o livro de Deuteronômio. Quando você vai ao Novo Testamento, e João traz isso à tona, no capítulo 2 da sua carta evangelística à igreja de Éfeso, que ele responde a mesma coisa. Ame a Deus, guarde os seus mandamentos. Essa é a referência da Bíblia. Na sequência, na lição seguinte, na lição número 5, a gente aprendeu que o juízo é uma boa notícia. Muito diferente do que a perspectiva de juízo levantada e defendida durante todo o período medieval, de que Deus é um tirano, com uma lupa enorme enxergando pecados e mandando para o inferno quem não o obedece. A visão bíblica é outra. A visão bíblica de juízo é Deus se levanta em defesa do seu povo. Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 12. Então se levantará Miguel, o grande príncipe, em defesa do seu povo, tem início o juízo. E isso é uma bem-aventurança descrita no final do capítulo 12 de Daniel. Bem-aventurados os que chegarem a esse tempo e assistirem o início do juízo, porque Deus levantou-se para fazer justiça ao seu povo, o que é o juízo, e porque ele é uma boa notícia. O juízo é a descrição do Cristo de que o sacrifício dele foi efetivo e reproduziu-se na vida daqueles que o aceitaram. E, portanto, Satanás, nas suas acusações, lembra? Apocalipse 12 outra vez, Apocalipse 14. Satanás os acusa dia e noite, dizendo, não são dignos de serem salvos, são meus, me pertencem. Deus, em resposta, diz, está enganado. Eu os salvei, eles me pertencem e me aceitaram. E o seu caráter demonstra isso. Por isso, o juízo. Lembra, o juízo tem duas instâncias. Eu tenho a lei, que é a base do juízo, e eu tenho o Cristo, que é o advogado do juízo, e sentado ao trono eu tenho o juiz dizendo: a defesa foi aceita. Apocalipse 4 e 5. Cordeiro, tal qual sido morto, se apresenta diante de Deus, retira o livro selado de suas mãos e é considerado digno. Digno do quê? Digno de abrir o livro e salvar seus filhos, aqueles a quem ele comprou com seu sangue, o final do capítulo 5 de Apocalipse. Quando a gente olha a sequência, na lição número 6, a gente aprendeu que o juízo tem tempo. Ele tem tempo para começar e tem tempo para terminar. O tempo para começar está descrito na Bíblia, o tempo para terminar, não. E há uma razão. Qual é a razão pela qual o tempo para terminar não está descrito na Bíblia? Daniel capítulo 7 responde a razão, Apocalipse também responde a razão, e Mateus responde a razão no capítulo 24 e 25. Porque o juízo tem tempo para começar. Deus nunca faz algo sem antes avisar os seus filhos. Toda a história bíblica está recheada de avisos de Deus, por intermédio dos profetas na Bíblia, de o que Deus vai fazer. Deus não deixa o seu povo às cegas. Deus não deixa o mundo às cegas. Deus é justo. Portanto, sim, o juízo tem uma data para começar e Daniel é explícito nisso e Apocalipse igualmente explícito nisso, descrevendo a data. Daniel capítulo 7 mostra o que deveria acontecer antes do juízo. Se você olhar, Daniel capítulo 7 descreve na sequência histórica reinos que governariam a terra até próximo do início do juízo. E ele descreve 4 grandes reinos na primeira parte do capítulo 7,
começando por Babilônia, passando pela Medopérsia, seguindo na sequência com o modelo grego e, por fim, terminando com o Império Romano. Na sequência disso, Daniel descrevia que a gente tem a instalação de 10 reinos no lugar do Império Romano que governariam o que a gente chama de Europa Antiga. Desses 10 reinos, 3 deles cairiam. E a gente os vê na história, os Érulos, os ostrogodos, os vândalos, caindo na história, um após outro. Os povos arianos, parte deles, que eram contrários ao desenho da fé cristã, principalmente ao desenho da Trindade, da divindade manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Com a queda desses 3 reinos, acende um reino em seu lugar, que Daniel descreve como um pequeno chifre, cheio de palavras de blasfêmia e arrogância, que mudaria os calendários, as festas religiosas e a lei de Deus. Daniel capítulo 8. Quando a gente olha a referência disso na história, e Daniel define, esse reino governará por um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12 descreve que esse tempo, tempos e metade de um tempo são equivalentes a 1260 dias. Apocalipse 11 descreve que esse mesmo tempo é representado como 42 meses. Apocalipse 13 referencia que esse tempo também é denominado como 42 meses, o que dá na mesma, 1260 dias, ou um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, meio tempo, metade de um ano. E ele diz que esse governo dominaria de forma absoluta, fazendo algumas coisas que vimos na lição da semana passada. Perseguindo o povo de Deus, mudando os tempos e a lei de Deus, os calendários e as festas religiosas, estabelecendo no lugar da graça de Cristo um novo modelo salvífico que não dependa de Cristo, mas dependa do homem, e por isso a palavra de blasfêmia na sua boca, descrita tanto em Apocalipse quanto em Daniel. Faria isso e prosperaria no seu intento, até que fosse retirado o seu domínio e teria início o tempo do fim. Portanto, você vai à história, isso está nos livros de história, não precisa fazer muita força para observar. Em 533, Justiniano emite um decreto de modelo absoluto de governança na Europa. Em 538, esse decreto entra em vigor e assume, dentro do contexto religioso europeu, o absolutismo cristão no bispo de Roma. E ele dominaria por 1260 anos. Em 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier vai lá e prende o bispo de Roma, o Papa Pio VI, e retira da igreja o seu poder, eliminando todo o domínio absoluto e abrindo espaço para o que Apocalipse 11 descreve, a revolução. E a revolução descrita em Apocalipse 11 institui na Europa o ateísmo como norma vigente por um período de 3 anos e meio. Você vai na história, o decreto de Napoleão durou exatamente 3 anos e meio, e aí ele volta atrás, e o processo do ateísmo é retirado da França, e as sociedades bíblicas começam a surgir na Europa. Caprichosamente, a sociedade bíblica francesa está na casa de Lavoisier, o maior apologista do modelo evolucionista daquele tempo. Por um capricho de Deus, a ironia que eu sempre observo em Deus em questionar a arrogância do pecado, a casa de Lavoisier vira a sociedade bíblica francesa. A Bíblia se espalha pelo mundo todo, o que Daniel descrevia. Quando iniciar o tempo do fim, Daniel capítulo 12, a compreensão do livro de Daniel se multiplicará no mundo. E olha que coisa irônica, em paralelo à compreensão do livro de Daniel que se multiplica, a ciência do mundo também se multiplica. Ou seja, de um lado a falsidade se levanta, dizendo não há Deus, Deus não criou todas as coisas. Do outro lado, a descoberta de Daniel e Apocalipse e a revitalização da Bíblia pelas sociedades bíblicas que se espalham a partir de 1798 pelo mundo inteiro. A Bíblia volta a ser um paradigma de verdade, advertindo o mundo contra as verdades, entre aspas, verdades do mundo científico que pregavam a não existência de Deus e a evolução como norma de todas as coisas. Lembram a primeira mensagem angélica? Ela começa exatamente aqui. Quando inicia o tempo do fim, ou seja, terminam os 1260 anos de domínio, começa a primeira mensagem angélica. Temei a Deus, dai-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Deus nunca deixa o seu povo sem a verdade. Deus nunca deixa o mundo desprovido da advertência. Se de um lado o mundo se levanta no cientificismo moderno do século XVIII e XIX, apontando na direção oposta de Deus, do outro lado Deus suscita, a partir da sua palavra, a referência. Deus fez todas as coisas. Mas o texto também adverte, chegada é a hora do seu juízo. Você vai a Daniel 7, imediatamente após o fim do período medieval, o que Daniel descreve.
terá início na sequência o juízo. Daniel capítulo 8 mostra quando. Ele diz, desde a saída do decreto para restaurar Jerusalém. Lembra? Artaxerxes 457. Desde a saída do decreto até o início do juízo, quando terá início a defesa do povo de Deus e a purificação do santuário celeste. O que acontece na mensagem ali? Correrão 2.300 anos. De 457 até 1844, você tem a referência do maior tempo profético bíblico. E isso vimos também na estrutura do que é a hora do juízo. Ou seja, Deus não inicia o seu juízo sem antes advertir o seu povo. E aí, lição número 7, lição número 8 e lição número 9, a gente desceu a essência da mensagem número 1, a primeira das mensagens angélicas, e o início da segunda. Observando três coisas. Qual é o sentido de adoração a Deus, ou seja, o que significa adorar a Deus, e aprendemos dentro desse contexto que a adoração a Deus tem uma referência, ele é digno. Digno por quê? Porque com o seu sangue comprou seus filhos. Ele é digno porque ele decide pagar o preço do pecado do qual ele não tem culpa, mas por amor intercede no lugar de todos para ocupar o seu lugar. Por isso ele é digno, ele ocupa a condição de dignidade pelo sacrifício que fez. Por isso merece adoração, merece temor. Mas não estudamos só isso. Vimos que durante todo o período medieval, uma série de elementos bíblicos foram sendo modificados. Daniel já tinha advertido disso. Deitará a verdade por terra, atingirá o príncipe do exército dos céus, deitará o seu sacrifício por terra, colocará uma abominação desoladora no lugar do sacrifício de Cristo, estabelecerá a partir do modelo humano uma referência de perdão. Todas essas coisas já estavam descritas. E durante o período medieval, a gente foi vendo uma por uma as doutrinas bíblicas sendo retiradas do modelo. O principal alvo disso qual era? A distorção da verdade leva à perdição. A distorção da verdade leva ao distanciamento de Deus e à incompreensão de quem Deus é. Como Satanás não consegue destruir o povo de Deus a partir da morte do Cristo e nem destruir o povo de Deus a partir das perseguições do império, ele muda a técnica, ele muda o alvo, ele passa a distorcer a verdade. E ao distorcer a verdade, ele consegue o seu intento, pelo menos em parte. Mas isso não é suficiente, porque o povo de Deus continua vigente no mundo. E aí a gente vai ver toda a estrutura medieval com a manutenção de fiéis mantendo a Bíblia como regra de fé. Valdenses, huguenotes, albigenses, na primeira fase dos modelos. Depois começam os reformadores, Wycliffe, Wesley, Lutero e tantos outros, João Hus, cada um deles se levantando e mostrando pedaços da verdade que haviam sido ignorados, alterados, adulterados no período medieval. O que me chama a atenção sempre quando eu olho a história da Reforma e a história do período medieval. Deus sempre manteve seu povo ativo, ainda que este não tivesse a compreensão da verdade plena, ele sempre manteve os seus fiéis ativos na defesa da verdade. O que me chama a atenção no período medieval é a decisão que essas pessoas tomam de pagar com a vida para manter a Bíblia como regra de fé. Não tiveram tempo, nem todos eles, para percorrer toda a verdade bíblica, mas aquela que tinham, defendiam com toda a força e morreram por isso. Os reformadores fizeram exatamente a mesma coisa. Wycliffe, Wesley, Hus, Lutero, alguns pagaram com a vida, outros pagaram com o desgaste da vida, como é o caso de Lutero, morreu sem ser martirizado dentro do modelo, mas morreu cedo, 50 e poucos anos, por conta do desgaste de toda a pressão do que foi o período. Outros morreram na fogueira, como João Hus e tantos outros. Por quê? Para mostrar para as pessoas que a verdade bíblica é importante e de que a palavra de Deus é a verdade. Qual o problema que eu vejo do período medieval? Essa é a parte bonita. Qual é a parte ruim? A parte ruim é que depois que a perseguição termina, depois que a abertura do modelo se torna vigente, 1798 para frente, com a queda do absolutismo e a abertura do estudo da Bíblia, a zona de conforto produz um dano colateral. Qual é o dano colateral? As pessoas param de estudar. E a verdade que deveria continuar no seu processo crescente de descoberta, até que todas as estruturas medievais fossem revitalizadas a partir da verdade bíblica, ela parou.
Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qual é a grande advertência do modelo das mensagens angélicas? A grande advertência é que no tempo do fim, mais do que em qualquer outro tempo da história, a necessidade de aferrar-se à Bíblia e aprofundar-se na compreensão dela e, principalmente, viver a palavra de Deus é a grande questão. Ou seja, a reforma não parou. De novo, voltamos à lição dessa semana. A reforma não parou. A reforma continua até as portas do céu. Quando face a face poderemos ver a Cristo e aí sim, toda a verdade. Se houver ainda coisas a serem descortinadas, e a Bíblia descreve que sim, haverão, toda a eternidade, coisas a serem compreendidas e estudadas daquilo que Cristo fez por nós em todos os tempos. Ou seja, não há tempo de parada no estudo. A grande advertência é essa. Dentro das alterações medievais, vimos alguns pilares que marcam as referências do período medieval. Isso da lição 8 até a lição 12, a gente foi um por um percorrendo esses enganos de Satanás levantados durante a Idade Média, principalmente. Não porque eles não existissem antes da Idade Média, mas na Idade Média há uma peculiaridade. Todos os enganos que estavam atribuídos ao paganismo antigo agora são parte da crença cristã no período medieval. E essa é a parte complicada do modelo. Porque é fácil você dizer o que não é verdade quando o modelo da verdade está no cristianismo ou na estrutura do povo de Deus, Israel, seja qual dos desenhos a gente olhe na Bíblia, ou o paganismo. Observar a distinção aqui é fácil. Mas quando as mentiras do paganismo adentram o cristianismo, a verdade se torna cinzenta, misturada com erro. Quais são os principais pilares de alteração? O primeiro deles acontece logo no início do processo, lá em 364, na realidade, como resultado de um processo anterior. Se a gente lembra, Daniel advertiu no capítulo 7 e no capítulo 8 que uma das referências de ataque primário de Satanás seria contra a lei de Deus. Bom, se você olhar o período medieval, ele começa com uma discussão do Império Romano, quando o cristianismo está sendo perseguido pelo Império. Nos ataques germânicos, um sujeito que estava sob ataque, no caso específico ali, Constantino, ele vê no cristianismo a saída para o seu problema. Numa pseudo-conversão ao cristianismo, ele se apresenta diante do império como agora sendo cristão por um sonho que teve, vendo o seu exército lutando com os emblemas do cristianismo. E ele resolve fazer isso, e se Deus vence a batalha com ele, ele se torna cristão. E fez isso. O problema é que ele continua sendo imperador de um império vasto chamado Roma. Qual é o resultado? Como é que ele vai coadunar agora, ele sendo cristão, num império que até então perseguia os cristãos, e se declarar cristão para um império que tem outra crença? E num mix de duas coisas, ele faz um pacto de boa vizinhança. O Edito de Milão promove a paz. Fim das perseguições cristãs. Porém, isso tem um preço. Qual é o preço? A unificação do processo religioso do império. E ele propõe que todo o império passe a reverenciar ao seu Deus no domingo. Isso ele faz em 321, e em 364 a igreja cristã se reúne e no Concílio de Laodiceia toma uma decisão de aceitar como parte da fé cristã a proposta de Constantino. Como resultado disso, você vai ao período medieval, 538 para frente, quando o cristianismo se torna absoluto, a regra básica do cristianismo passa a ser a observância do domingo, não mais do sábado. Se você abrir o catecismo e for ler o catecismo aumentado, não o catecismo pequeno que a gente estuda na primeira comunhão, mas o catecismo aumentado, que é o catecismo teológico, você vai ver toda a explicação disso no capítulo a respeito do quarto mandamento. São quase 60 páginas só para explicar como foi feita a alteração e por que o domingo passa a ser referência da Igreja Católica Romana. A segunda alteração na lei de Deus, vimos na semana passada também, acontece aonde? Com a evolução da fé cristã absoluta no período medieval, há uma contraposição dos que não são cristãos e que agora passam a ter perguntas ao cristianismo: onde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? E o cristão fica numa situação difícil de explicar: meu Deus é invisível, meu Deus não é tangível, ele está no céu. E todas essas coisas que incomodam a diferença entre o paganismo e o cristianismo
chegam a um momento em que a igreja decide adotar ícones visíveis do cristianismo. O que até aí não tem nenhum problema. A ilustração faz parte, inclusive, do ensino das crianças. O problema é que, com o passar dos anos, algo que é ilustração passa a se tornar a referência. Aquilo que era simplesmente para ilustrar o Cristo na cruz, aquilo que era simplesmente para ilustrar os signos do cristianismo, passam a ser os objetos de adoração e se tornam relíquias da adoração. Todo esse relicário cria uma dificuldade, uma exposição de dificuldade ao movimento religioso medieval, que é como é que eu explico isso diante do segundo mandamento. Qual o resultado? Eu preciso retirar o segundo mandamento de cena, e a partir daí a igreja toma uma decisão. O segundo mandamento não é mais válido, e o quarto a gente muda o texto. O quarto passa a ser guardar domingos e dias de festa. E o segundo é extirpado da lei por completo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que é em cima do céu, etc. Resultado, agora a gente tem 9 mandamentos, porque um foi retirado e o quarto mudou o texto. Para não ficar chato 9 mandamentos diante do texto do Êxodo, ou de Deuteronômio, capítulo 5, o que você faz? Divide o último em 2. E o não cobiçarás passa a ter 2 segmentos. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E voltamos a ter 10. O que era quarto virou terceiro, o que era segundo desapareceu. E o primeiro referencial de Daniel está estabelecido. Mudou a lei de Deus. Mudar os tempos e os calendários e festas religiosas é fácil, é só olhar o calendário gregoriano, vivemos o calendário cristão, desde que Papa Gregório e sua equipe modularam o calendário. Não só isso, modularam o tempo e a contagem dele. E hoje a gente não vira mais o dia na forma bíblica. Foi tarde, manhã o primeiro dia, tarde, manhã o segundo dia. A gente passa a virar o dia quando? Na metade da noite. E a contagem de tempo se alterou. Principalmente por que razão? Uma razão básica. Se eu não tenho mais a referência do quarto mandamento, eu não tenho mais nenhuma necessidade do tarde e manhã, porque eu não preciso mais disso. Essas são questões que o livro de Apocalipse traz à tona, e daí a insistência no livro de Apocalipse de 7, 7, 7, 7. 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas. E de novo a ironia de Deus se manifesta na forma como ele questiona o pecado e mostra a arrogância de Satanás. Antes de que o povo de Israel adentrasse Canaã, saindo do Egito, eles precisavam de uma referência, porque durante 400 anos quase 400 anos de escravidão, eles perderam todas as referências que conheciam de Deus. O que Deus faz? Antes de levá-los a Canaã, faz um desvio para o sul e eles vão à península do Sinai. E lá eles recebem de Deus todos os seus parâmetros outra vez. No caminho para o Sinai, o que Deus faz? Recupera o que com esse povo? O tempo. Qual a razão para isso? Simples. 380 e poucos anos de escravidão no Egito, num país cujo calendário tem 10 dias na semana e não 7, 30 dias no mês. O que acontece depois de um tempo? Você já não sabe mais que dia é dia. Antes de chegarem no Sinai, o que acontece com esse povo? Eles passam fome, reclamam de Deus. E Deus lhes envia maná. De que jeito? Cai maná 6 dias, no sétimo não cai. Na primeira vez, alguns passaram fome, outros, por medo, colheram mais do que deviam cada dia e bichou. Até que, durante a caminhada até o Sinai, eles aprenderam de novo o que era ciclo semanal. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há, mas no sábado descansou. Depois que eles aprenderam isso e recuperaram o tempo, Deus vai ao Sinai e lhes entrega a lei. Lembra-te do dia de sábado. Isso é uma referência passada de algo que eles recuperaram e de algo que havia na criação. Deus recupera o modelo. Quantas pragas caíram no Egito? Quantos mandamentos Deus lhes entrega? O que está sendo questionado no livro inteiro de Apocalipse a respeito dos mandamentos de Deus? O sétimo dia e a adoração. Quantas pragas caem no Apocalipse? Sabe, eu sempre me encantei com a forma como Deus responde à arrogância do pecado. E aí está a descrição.
Se você continua na lição desse trimestre, que mais aprendemos na lição desse trimestre? Tem outros enganos de Satanás. Qual foi o segundo engano incorporado pela fé cristã medieval? A imortalidade da alma. Bebendo na fonte platônica, do dualismo platônico, Agostinho traz para dentro da fé cristã, num modelo mais sistematizado, a abordagem do dualismo da criação humana. Uma vez que o ser humano se torne dual, a morte já não existe. Consequentemente, eu já não preciso do sacrifício de Cristo para estar vivo, porque eu sou imortal. Ainda que o meu corpo se desfaça, a minha alma persiste. Isso é Platão. No sonho da virtude platônica de romper com a corrupção do corpo e adentrar o mundo ideário, ou o mundo das ideias, no campo da imaterialidade. Se isso não bastasse, Tomás de Aquino, um pouquinho mais à frente, pega na cultura de Aristóteles e mais a soma do que havia em Agostinho e sistematiza aquilo que é a teologia cristã medieval, na sua forma mais estruturada, pegando a lógica de Platão para isso, lógica de Aristóteles para isso. E em Tomás de Aquino a gente tem o fechamento desse modelo. E pior, abre-se o espaço para mais um elemento, que passa depois a ser discutido um pouco mais à frente, que é o ser humano não ser dual, ser trino. E a gente passa a ter corpo, alma e espírito. A alma adormece no sono da morte, o espírito fica com Deus e o corpo se desfaz e vira pó. Doutrinas gregas. Por causa das doutrinas gregas, eu tenho que explicar o que acontece com a parte material. E aí, durante a Idade Média, se criam 3 doutrinas principais. A primeira delas é que quando o sujeito morre, ele entra em um processo duplo de possibilidades: o céu ou o inferno. Não bastassem esses dois, cria-se um terceiro, o purgatório. Não suficientes a responder todas as perguntas da Idade Média, cria-se um quarto, o limbo, que há pouco tempo atrás, questão de uns 10 ou 12 anos atrás, foi retirado do doutrinal católico e extirpado. Não existe mais o limbo. Só existem os outros 3 lugares, o purgatório, o inferno e o céu. O limbo era o lugar para onde iam as crianças, que eram inocentes, não podiam ir para o céu definitivamente, mas também não podiam ir para o inferno pela sua inocência e iam para o limbo, e lá ficavam. Essa doutrina se perdeu, ela não vale mais. Ou seja, quando você cria essa explicação, que doutrina você retira da Bíblia? E que mensagem você retira da Bíblia? A expectativa da vinda de Cristo. Para aqueles que, como eu, ou outros que tiveram toda uma cultura católica na sua formação de base, lembram disso? Não se prega a vinda de Cristo na Igreja Católica. Por razões óbvias. Se eu morrer, eu já estou onde? Ou no céu, ou no inferno, ou aguardando no purgatório a intercessão de alguém para que eu possa sair de lá, uma vez paga a questão, e viver o céu. Ainda que a gente leia nos nossos funerais textos como a esperança da ressurreição em Cristo, ainda que o credo termine com essa referência de uma das crenças, a ressurreição na carne, isso é só um desenho etéreo. Afinal de contas, quem morreu já está no céu. Ao fazer isso, eu retiro a expectativa da vinda de Cristo e a perda completa de toda a expectativa profética bíblica. Esse é o efeito colateral. Mas não só isso. Ao colocar a imortalidade e um desenho de pagamento pelo pecado que tem a natureza humana, eu passo a colocar nas mãos da igreja e não mais de Cristo o perdão de pecados. E se cria um desenho para isso chamado confissão auricular. E todo aquele que necessita de salvação necessita confessar os seus pecados, mas não a Cristo, a alguém. E confessando a alguém, recebe dele quais são as lições e as pagas por esse pecado, que vão de rezas a sacrifícios os mais variados. Lembram? Daniel descrevia isso. Atingirá o príncipe do exército dos céus, deitará o seu sacrifício por terra, alterará o contínuo do seu sacrifício e colocará no lugar uma abominação desoladora. Apocalipse descreve qual é essa abominação, quando no capítulo 13 ele a define enquanto alguém e um poder. E ele coloca que esse poder é o poder que reinou por 42 meses. Este é a abominação. O que mais a gente aprendeu? A gente aprendeu que tem mais coisas nesse pacote. O fato de a gente trazer o desenho de estruturas pagãs para o modelo do cristianismo provocou uma mudança do foco da adoração. E a adoração que era feita a Deus agora passa a ser feita como devoção à igreja.
Portanto, quem passa a ter o direito de colocar pessoas no céu ou retirar dele, passa a ser a igreja. E essa é a autoridade definida da igreja. E a pessoa que tem esse poder para fazê-lo é aquele que dirige a igreja. Isso vimos nos textos da própria estrutura dogmática dos vários anos da Idade Média que lemos na semana passada. Vários textos que descreviam cada um desses dogmas que foram sendo construídos na estrutura medieval. Quando chegamos no final, na lição 12, a gente descobre que antes que Deus volte ao mundo, há uma tarefa a ser feita e Deus vira, no sentido da apresentação que Apocalipse faz, com uma ordem: sela o meu povo. Antes que caiam os juízos sobre a terra, Apocalipse 16, é necessário que o povo de Deus seja selado. E então chegamos à lição de hoje. A lição de hoje começa com uma questão. Vi a terra toda aí iluminada por um anjo que tem grande autoridade. Se você olhar o livro de Apocalipse, tem uma coisa curiosa sobre essa pessoa com grande autoridade. Qual é essa coisa curiosa? É que as palavras usadas para descrever essa pessoa são exatamente as mesmas palavras. Fica tranquila, relaxa. Não vai mudar o seu nervosismo, o celular vai continuar dando trabalho. O que acontece dentro do modelo? Quando você olha a estrutura de Apocalipse 18, a descrição dessa pessoa com grande autoridade é exatamente a descrição que os evangelhos fazem de Jesus. As palavras são exatamente as mesmas, inclusive em grego. Ou seja, quem é esse sujeito com grande autoridade? Se eu sei que não é o Cristo, uma vez que o desenho de Apocalipse 18 mostra que o Cristo ainda vem depois dele. Só tem uma segunda pessoa que tem o mesmo título que Cristo recebe na Bíblia. Lembram dela? Eu vos enviarei Paracletos, outro Consolador. Paracletos é a mesma palavra que João usa para descrever Jesus como nosso advogado, Jesus Cristo justo. Ou seja, aquele que veio, quando Cristo ascendeu aos céus, é igual a Cristo, assim como Cristo é igual a Deus. O que significa dizer que, quando a gente olha para esse texto do capítulo 18, quem é aquele que se manifesta e ilumina toda a terra? O Espírito de Deus. Onde o Espírito de Deus atua? Em quem o Espírito de Deus atua? Qual é a função dele? Convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Em quem ele atua? Para convencer do pecado? Os filhos de Deus. Portanto, como a terra toda é iluminada? Se você quer saber disso, volte a Joel, no capítulo 2, e você encontra. Naquele tempo, derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. A mensagem será pregada a todo mundo, numa geração. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Todas as outras coisas são prenúncios do fim, lembra? Haverão guerras, pestes, mortandades, ainda não é o fim. Surgirão falsos profetas, falsos cristos, dizendo em meu nome verdades que não são. Cuidado, não vos engane. Ainda não é o fim. E por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o que vai acontecer no mundo? O amor de quase todos se esfriará. Verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, qual é o evangelho? Aquele que se perdeu. O amor de Cristo, reconhecimento do evangelho. Esse evangelho será pregado em todo mundo em testemunho. O que significa isso? Que o evangelho não é pregado de boca, ele é visível em pessoas que decidiram responder afirmativamente a Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O mesmo capítulo 24 de Mateus descreve que o sinal da vinda de Cristo qual é? Então olhareis ao céu e vereis o sinal da vinda do Filho do Homem, este assentado nas nuvens do céu. Por que que o juízo tem data para começar e não tem data para terminar? Apocalipse descreve isso e Mateus 24 também. O dia e a hora da vinda de Cristo, ninguém sabe. Será como ladrão de noite e pegará de surpresa quem? Aqueles que não aceitam a Deus. Mas o seu povo não será pego de surpresa. Tanto Apocalipse, quanto Daniel, quanto Mateus descrevem a mesma questão. Por que que o povo de Deus não é pego de surpresa? Porque tem um preparo a ser feito antes, e esse preparo a ser feito antes tem
3 paradigmas. Primeiro deles, conhecereis a verdade vos libertará. O estudo e aferrar-se à palavra de Deus é o primeiro referencial. Segundo, a oração. Terceiro, o testemunho. Os que estiverem nesses 3 elementos, e a Bíblia os descreve, não serão pegos de surpresa. Os que abandonarem isso, seja um deles, serão pegos de surpresa. E haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25. Entendem a questão? Ou seja, tudo que a gente olhou ao longo desse trimestre, nesse relembrar das referências do que constitui Babilônia, do tamanho do engano produzido por Satanás ao longo do tempo, das formas variadas com que ele tenta dissuadir o povo de Deus de continuar ligado a Deus, tudo isso serve só para uma questão. Preparo, atenção e foco. Ou seja, qual é a referência do que a gente viu para o trimestre? A referência é para onde a gente está olhando, o que a gente está buscando, por que a gente está buscando. E se a gente quer que isso seja no nosso tempo, ou vai ficar de braços cruzados esperando que seja no tempo de outro. Independente do fato da gente saber ou não quando a data da vinda de Cristo ocorresse, há uma missão, e essa missão tem que ser cumprida independentemente de qualquer questão. Qual é a missão? Ir ao mundo. Todos os que vivem no tempo do fim são chamados no livro de Apocalipse de atalaias. Tinha até uma revistinha antiga com esse nome. Depois virou a Sinais dos Tempos. Lembra? Que atalaia. Atalaia é o sujeito que vai avisando todo mundo, gritando com todos os pulmões e tocando trombeta para tudo que é lado, dizendo: Cristo em breve voltará. Essa é a mensagem a ser dada ao mundo, lembrando daquilo que implica aceitar essa mensagem. Se a gente entendeu isso, então a lição fez algum efeito nesse trimestre. Se a gente não entendeu isso, sempre há chance de recuperação, porque a lição está aí. É só abrir de novo e estudar tudo de novo. É só ir lá no site com o Fernando, está tudo gravado do trimestre inteiro, e relembrar. Mas a razão para tudo isso é só uma. Até quanto tempo a gente vai continuar esperando? Até quanto tempo a gente vai ficar aqui curtindo o marasmo de um mundo que já está no decurso de prazo em todas as suas questões? Isso depende da resposta, depende de Deus encontrar nas pessoas dispostas e prontas para o recebimento do Espírito Santo e o cumprimento da mensagem de Joel 2 e o fim da obra. Que Deus nos abençoe, que essa seja a nossa realidade, que essa seja a nossa experiência, mas que seja, acima de tudo, a nossa certeza, enquanto prática, para que Cristo ainda volte na nossa geração, se isso for possível. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias que envolvem esse mundo, temos a certeza de que Deus já é vitorioso na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo e na vitória sobre a morte manifesta na ressurreição de Cristo. Te agradecemos porque sabemos que esse mesmo Cristo intercede por nós como advogado no céu, reconhecendo nossa decisão de voltarmos para casa, de voltarmos para Deus e de modularmos nossa vida a partir dos paradigmas retratados na sua palavra. Te agradecemos também porque esse Deus não nos deixou desamparados, enviando o seu Espírito para que esteja conosco a cada dia, nos concedendo, em primeiro lugar, a percepção da nossa condição de pecado, nos apresentando a justiça de Cristo como solução ao pecado, mas principalmente nos apresentando a esperança manifesta no juízo, que é Deus se levantando em defesa do seu povo. Dá, Senhor, que reconhecendo todas essas coisas possamos aceitar o poder desse mesmo Espírito para concluirmos a obra, pregando o Teu Evangelho a todo mundo em testemunho a essa geração e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando na nossa geração. Esse é o nosso desejo e é por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.